Queridos, nós estava pensando na meditação. Hoje de manhã eu fui ministrar em Tuneiras do Oeste, uma cidade próxima aqui. Uma igreja, talvez metade do tamanho da nossa, mas uma igreja muito animada, uma igreja muito boa, do pastor Maico, igreja batista também. Eu ministrei outra palavra lá e eu vim preparado para ministrar a palavra que eu ministrei lá. Mas hoje, na hora que eu cheguei em casa, eu fui buscar um tempo de oração e o Senhor começou a me falar que nós estamos no primeiro domingo depois do encontro. Diga glória a Deus. E os homens voltaram de lá todos cheios da presença do Senhor. Foi algo tremendo. Eu posso falar para você que foi um dos melhores encontros que nós já tivemos na história, assim. Eu estou vendo aqui, estou vendo o Zé, estou vendo ali o Hideki. Tem mais homem que foi no encontro aqui? Levante a mão. Olha quantos homens foram no encontro e abençoados, tiveram suas vidas transformadas. Mas eu penso que, e é uma coisa que eu sempre falei, que o encontro começa na segunda-feira. Na segunda-feira é o dia que nós começamos a encarar as coisas da vida. Então, todos os homens que foram para o encontro, na segunda-feira, tinham as mesmas contas para serem pagas, tinha a mesma família em casa, tinha os mesmos amigos do bar, tinha as mesmas atividades rotineiras. E aí o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração, para falar sobre o que nós precisamos ter depois que sai do encontro. O que nós precisamos ser depois que nós saímos do encontro. É por isso que eu chamei essa meditação, esse estudo, de qualidades de um cristão. Diga bem forte, qualidades de um cristão. Eu fiquei pensando quais são essas qualidades, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, pode ir no data show comigo, diz assim: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está falando assim, vocês precisam me imitar, porque eu sou o imitador de Cristo, eu faço aquilo que Cristo fazia. Aliás, queridos, nós somos rotulados de cristãos. E o que quer dizer cristãos? Diga comigo, pequenos cristos. Diga bem forte, pequenos cristos. A primeira vez no livro de Atos, quando os irmãos daquelas igrejas começaram a ser chamados de cristão, eles estavam falando assim, olha, aqueles são pequenos cristos, eles fazem o que Cristo fazia. Então, quando nós somos chamados de cristãos, isso quer dizer que nós estamos sendo chamados de pequenos cristos. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, eu vejo Cristo em você. Fala para ele, nem que seja profeticamente, fala, eu vejo Cristo em você. Irmão, de verdade, tem hora que dá medo de falar isso para os irmãos, porque você não vê nem Cristo nele, não é verdade? Então nós precisamos, como Paulo, entender que todo cristão que deseja fazer a obra de Deus, precisa buscar essas qualidades. Pode dar um clique para mim? Precisa buscar essas qualidades em oração, até que essas qualidades sejam cada vez mais visíveis. Eu sou daqueles que eu penso que um crente, um servo de Deus, ele não pode ser hoje pior do que ele era ontem. A vida cristã tem que ser uma melhora a cada dia. A palavra diz que até que nós cheguemos, né, à unidade de estatura de varão perfeito. E isso vai acontecer quando Jesus voltar, mas até lá, nós vamos caminhando nesse crescente. Eu posso ouvir um amém? Nós vamos caminhando nesse crescente, buscando cada dia mais melhorar nas coisas. Então, hoje eu quero falar para vocês de algumas qualidades que esses homens que voltaram do encontro vão ter que viver a cada dia, mas eu e você também precisaremos viver. Amém, igreja? E a primeira qualidade, diga comigo, transparência. Diga bem forte, transparência. Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, e outra versão diz, e os deixa, alcançará misericórdia. Queridos, nós precisamos viver uma vida de transparência. Tinha um antigo ditado que falava assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O que é isso? É a pessoa que ela até mostra para as pessoas que ela é alguma coisa, mas por dentro ela não é nada. Nós precisamos, a gente está vendo a igreja tão cheia hoje, tão abençoada. Amém, querido? Tão cheia, tão abençoada. Nós vamos partir para os 500 membros logo, em nome de Jesus. Está chegando nesse tempo. Mas preste atenção, nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós queremos servos de Deus que sejam transparentes, que paguem as suas contas, que tenham integridade, que tenham moral, que tenham boa índole. Eu posso ouvir um amém, igreja? Nós não queremos ser chamados de crente sem vergonha, de crente que até escarnece do evangelho por causa de algum tipo de cristão. É por isso que nós precisamos, queridos, ter transparência. Nós vivemos um tempo que um pastor não podia falar isso aqui na frente, porque o pastor tinha que ser santarrão.
E é por isso que algumas igrejas foram destruídas, porque o santarrão era para o lado de fora, mas para o lado de dentro estava podre. Você sabe que eu não falo mal de igreja nenhuma e nunca vou falar, mas nós sabemos que tanto pastores, líderes e ovelhas têm estragado as igrejas. Ô pastor, que é isso? Nós vamos apanhar hoje? Não. Eu estou querendo dizer para você que Deus está nos levando para dar um próximo passo no padrão elevado dos céus. Deus está nos chamando, queridos, para crescer cada vez mais em integridade, crescer mais na transparência. Então a primeira característica de um servo de Deus é que ele é transparente. Aquilo que ele é. A Bíblia está falando que quem esconde os seus pecados não prospera. É por isso que tem gente que vive numa igreja há 30 anos e a vida continua do mesmo jeito. É por isso que eu creio no discipulado, queridos. É por isso que eu creio na confissão de pecados. Tiago capítulo 5, versículo 17 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados, para serem sarados. É por isso que nós precisamos ter a transparência com o nosso discipulador, com o nosso pastor, com a nossa liderança, e falar assim: me ajuda. Eu não vou falar o nome por ética, mas um tempo atrás, uma mulher aqui que está frequentando a nossa igreja, me procurou e falou: pastor, eu não consigo ser o que o senhor está falando aí na frente. Eu sou muito nervosa, eu falo demais, eu brigo. E aí ela achou que eu ia falar alguma coisa, eu falei assim: que bom, você começou a ser curada. E ela não entendeu isso. E eu vou te explicar como começou a ser curada. Que a primeira coisa para uma pessoa ser curada é ter transparência dos seus sentimentos e falar assim: está doendo. Quantos estão me entendendo? Oramos, declaramos que ela ia ser curada. Uma semana depois ela me encontrou e falou assim: pastor, já estou melhorando. Eu quero crer, irmão, que semana após semana ela vai melhorar, porque o Espírito Santo está dentro dela, o Espírito Santo vai mudando a vida dela. Mas ela precisou ter transparência de chegar no pastor e falar assim: pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Chega de santarrão, irmão. Nós precisamos de santos. Amém? De homens e mulheres que vivam a transparência. Então, a primeira característica desse homem, dessa mulher, é ser transparente. A segunda característica, dá um clique para mim, filho. Vamos ler todos juntos? Ensinável. Mais forte? Ensinável. Diz um ditado que ninguém é tão burro que não possa aprender, ensinar alguma coisa, e ninguém é tão inteligente que não possa aprender alguma coisa. Nós precisamos ter um coração ensinável. O pior tipo de cristão é aquele que você vai ensinar algo para ele e diz assim: já sei isso. Você sabe, por que não vive? Ah, não precisa aprender isso não, pastor, eu já sei isso. Por que vive errando então? Nós precisamos ter um coração ensinável, queridos. Eu sou servo do Senhor já há 31 anos, pela glória e misericórdia do Senhor, mas a cada dia eu aprendo coisa nova, eu aprendo coisa nova com os meus irmãos. Eu aprendi hoje com o Massal aqui, eu aprendi a ter um coração generoso e agradecido, amém, igreja? Nós precisamos aprender a cada dia. Eu aprendo com crianças, eu aprendo com pastores mais velhos, eu aprendo com os anciãos da minha vida, eu aprendo com meu pai e com a minha mãe a cada dia. Nós precisamos ter um coração ensinável. Mas tem gente que fica resistindo, não quer aprender. É por isso que Paulo, escrevendo a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Só pode ensinar quem aprende. Só pode ensinar algo para outra pessoa quem já aprendeu. Eu amo uma categoria hoje que está muito deixada de lado, mas a categoria dos professores. Tem professor aqui? Levante a mão, tem professor? Irmão, antigamente a gente levantava a mão assim, tinha 50 professores, hoje a gente levanta, tem 8, 7. Como a gente precisa dos professores. O que seria você sem o teu professor de português e matemática? Olha para o irmão que está ao teu lado, você tem saudade dele? Tem saudade do teu professor de português e matemática? Você sabe que esses dias, na sexta-feira do encontro, tem gente que não tem, né, irmão? Eu tenho ojeriza. Mas na sexta-feira do encontro, nós fomos comprar as coisas para o encontro, e minha mãe correu para mim e falou assim: filho, adivinha quem eu encontrei? Eu falei: quem? Ela falou assim: Dona Maria Bonomi. Na hora, eu lembrei, minha professora do primeiro ano. E aí eu corri no caixa, olhei para ela assim, uma senhorinha já talvez de 80 e poucos anos, magrinha. Eu olhei para ela e falei assim: eu sei que a senhora não me conhece, mas eu quero agradecer a senhora,
Porque onde a senhora começou, depois que a senhora começou, eu pude fazer 2 faculdades, eu pude fazer uma pós-graduação, eu pude começar um mestrado, mas começou lá com a senhora, com aquela régua desse tamanho. Hoje vocês não sabem o que é isso, né? Mas na minha época tinha uma regona desse tamanho, assim, que a professora tacava, tinha que ficar quieto. Mas, querido, nós precisamos ter um coração ensinável. Tem gente que por causa da idade acha que não pode aprender mais nada. Meu irmão, claro, você pode aprender. Timóteo está falando assim, ó, confia a homens fiéis, para que eles repassem outras coisas para outras pessoas. A cada dia eu estou aprendendo, a cada dia você pode aprender também, diga amém, pelo amor de Deus. Então a primeira é transparência. Segundo, nós temos que ter um coração ensinável. Terceiro, vamos ler todos juntos? Submissão. Diga mais forte. Submissão. O que é submissão? Não é escravidão, irmão. Submissão é uma missão abaixo de outra. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, não está falando que a mulher tem que ser escrava do marido, está falando que ela tem que viver a mesma missão que o marido tem, amém, mulheres? Então, submissão, ser submissa, é entender que Deus chamou o teu marido para ser sacerdote, e você vai ajudar ele na obra que Deus o preparou, isso é submissão. Mas a palavra diz, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Querido, a palavra está falando assim, olha, seja submisso. A quem, pastor? A todas as autoridades que Deus colocou na sua vida. Quando a gente fala de submissão, você já está pensando no pastor, mas o pastor é só um deles. Seja submisso ao teu patrão. O verdadeiro cristão não dá trabalho para o patrão. Posso ouvir um amém? O verdadeiro cristão não rouba o patrão. O verdadeiro cristão não fica dormindo enquanto o patrão está viajando. Sabe aquela história que o patrão viajou, ou os ratos vão aparecer tudo agora? Oh, o patrão viajou, hoje nós podemos ficar aqui tranquilão? Não, o cristão não faz isso. Ele é submisso, ele tem a mesma missão. Qual a missão? É fazer com aquela empresa prosperar. Amém ou não amém? É submisso na escola. Nós estamos vivendo um tempo hoje que os alunos não obedecem mais professora. Ah, eu tenho o meu direito. Que direito, cabeçudo? Você tem o direito de obedecer. Ah, mas eu posso falar. Quem falou isso para você? A professora é autoridade dentro da sala de aula. Glória a Deus por isso. Sabe, querido, em todos os lugares que nós fomos, vão ter pessoas que estarão um padrão de autoridade acima da gente. Por exemplo, eu não tenho problema de falar isso, eu não votei no Kaique, mas eu oro pelo Kaique, e o Kaique é autoridade sobre a nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Ele é o prefeito dessa cidade. Você sabe que antes da política eu não falava em quem eu tinha votado, então ainda não vou falar, mas eu não votei nele, mas eu oro por ele, porque ele é o prefeito dessa cidade. Por exemplo, o juiz dessa cidade é autoridade, amém ou não amém? O delegado dessa cidade é autoridade, amém ou não amém? Você tem que aprender, querido, a ser submisso às autoridades. É isso que a palavra está falando. Essa submissão está ligada à obediência. Então, nós precisamos cada vez mais ser submissos a todas as autoridades que Deus coloca no nosso coração. Quarto, diga comigo, nós precisamos ser, diga bem forte, nós precisamos ser tratáveis. Nós precisamos ter um coração tratável, querido. É difícil um coração soberbo. É difícil um coração que não é tratável. Pastor, o que isso tem a ver com transparência? Tem. Não adianta você ser transparente e não ter o coração tratável. Quando a tua liderança fala para você assim, você precisa mudar, você precisa crescer nisso aqui. Então a gente precisa ter um coração tratável. Quinto, a geração que vai mudar essa cidade é a geração dos humildes. Vou falar de novo, a geração que vai mudar essa cidade é a geração dos humildes. Pastor, essa humildade tem a ver com pobreza? Não. Tem a ver com humildade de coração. Tem a ver com pessoas que não trazem soberba, não trazem orgulho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. Meu Deus, eu vou falar de novo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Irmão, tenha o coração quebrantado, humilde. É esse tipo de coração que Deus quer.
Agora, o coração soberbo, a palavra está falando assim, o próprio Deus vai se levantar contra, vai falar, não quero esse tipo de gente. É isso que está falando aqui. Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O que é a graça, querido? Graça é o presente imerecido, graça é aquilo que você nem merece, mas Deus está dando porque você tem sido humilde na presença do Senhor. Essa humildade é entender que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas, roupa, bebida, comida, tudo que é aquilo necessário para o teu sustento. Por que você está falando isso, pastor? Porque, meus irmãos, tem gente que se orgulha tanto daquilo que tem. A Bíblia diz assim, não ajuntei tesouros no céu e na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas ajuntem tesouros no céu. Sabe o nome de tesouro no céu? Quando eu era bem criancinha, falava que quantas mais pessoas a gente ganhasse para Cristo, a gente colocava uma estrelinha na coroa, que era o nosso galardão. E quanto mais eu ganhasse alguém para Cristo, minha coroa ia ficando cheia de estrelinha. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, quantas estrelas tem na tua coroa? Pergunte para ele. Pastor, o que isso tem a ver com humildade? Tudo, meu irmão. Deus te chamou, não foi para comprar um carro, Deus nos chamou, não foi para comprar uma casa, isso são consequências de obediência. Deus te chamou para amar pessoas e salvar vidas em nome de Jesus Cristo. É para fazer diferença na vida das pessoas. Sexto, a geração que vai mudar essa cidade é a geração dos mansos. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim, sejam completamente humildes, a palavra usada aqui é dóceis. Sejam pacientes, suportando os outros com amor. É tão gostoso falar com alguém manso, alguém tranquilo, alguém calmo. Agora, você já conversou com alguém estressado? Aquela pessoa que você vai falar com ela já está com cara feia. Bom dia, só se for para você. Estou te dando bom dia. Não, só se for para você, eu não estou bem não. E ó, não enche meus patová não, hoje eu estou o demônio. Já sai expulsando, irmão, sai em nome de Jesus. Tem gente que tem prazer em achar que é bravo. Deus fala assim que abençoados, mais que abençoados, serão os mansos e humildes. Amém ou não amém? Sétimo, Deus está levantando uma geração de pessoas determinadas. Diga a pessoa que está ao teu lado, você é determinado, irmão, você é determinado. Atos capítulo 27, Paulo está lá no navio, e chuva e tempestade, o negócio está feio, diz que vai morrer todo mundo. Paulo fala assim, ó, fica tranquilo, não vai morrer ninguém. Deus falou comigo, não vai morrer ninguém. Olha, a Bíblia diz que 314 se salvaram, ninguém morreu naquele barco, querido. Sabe o que é isso? Pessoas determinadas, pessoas que sabem onde vai chegar, onde vão chegar. Diga comigo assim, quem não tem propósito, não tem destino final. Irmão, você tem que ter uma meta na sua vida. O cristão tem que ter uma meta na sua vida. Eu entrei numa nova fase da minha vida, uma meta agora. Agora eu estou sonhando em captar recursos para pagar a faculdade dos meus filhos. Então tudo que eu faço agora, eu estou pensando, daqui 5, 6 anos, meu filho vai fazer um vestibular, 7 anos, e eu vou ter que ajudar ele na faculdade. Tem um propósito na vida. Eu tenho um propósito com a igreja, que é, nós abrimos 30 igrejas aqui na nossa região, em nome de Jesus. Já abrimos 3, para a honra e glória do Senhor, vamos para a 4ª ano que vem, se Deus quiser. Mas são propósitos, sabe, nós precisamos ser determinados naquilo que nós queremos. Hoje, eu estou aqui ministrando para vocês, porque eu determinei algo no meu coração, que eu não ia faltar mais dia de domingo. O pessoal da igreja sabe, a gente tem uma agenda grande, tem bastante convite. Hoje eu fui pregar em Tuneiras do Oeste, e o cara queria que eu pregasse à noite. Eu falei, cara, eu não posso ir, se você quiser eu posso pregar de manhã. Ele falou, por quê? Porque à noite eu tenho que estar na minha igreja. Fui sair daqui 5h30 da manhã, fui pregar em Tuneiras, voltei de lá 2h30 da tarde. Preparei o sermão de hoje, né, esbocei o sermão de hoje, porque nós temos algo determinado no nosso coração, que é servir a Deus. O servo de Deus precisa ser determinado. Por exemplo, você que é líder de célula, minha célula vai multiplicar, vai dar certo. Nós vamos começar um trabalho com o pastor Tom Sampaio, que vai vir aqui, um trabalho de evangelismo. Irmão, você tem que começar a pensar as pessoas que você vai levar a palavra de Deus já. Eu quero crer que nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus nesse trabalho, muitas pessoas para Jesus. Então, nós precisamos ser determinados. 8ª característica, né, das qualidades de um cristão, diga comigo, fervoroso. Não, olha para o irmão que está ao teu lado, fervoroso, irmão.
Irmão, você sabe o que é um crente fervoroso ou não? Pensa assim numa chaleira em ebulição, assim. A chaleira, quando vai chegando nos 100 graus, vai saindo aquelas bolinhas. O crente fervoroso, queridos, é aquele que não tem preguiça para adorar o Senhor. Pastor, mas eu posso adorar o Senhor do meu jeitinho? Pode, desde que você adore. Pastor, eu preciso levantar as mãos? Não, não precisa, desde que você adore. O crente fervoroso é aquele que vem para o culto domingo à noite e sabe o que vem fazer. Vem entregar algo para o Senhor, o seu culto. Amém, igreja? Romanos 12:11 diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Paulo está mandando um recado à igreja de Roma, fala assim: olha, tenha zelo nisso, seja fervoroso, seja aquele cara que trabalha na obra do Senhor, que não tem medo. Eu pedi para o Caio fazer uma ministração, o Caio está preparando. O Caio falou para mim assim, quando nós chegamos na Shalom Curitiba, quem foi com a gente nessa última viagem, que chegou lá, viu aquele estacionamento para mais de 1000 carros, e tinha no mínimo umas 30 pessoas trabalhando naquele estacionamento. E o Caio chegou para alguém e falou assim: me explica, por que vocês fazem isso aqui? Vocês poderiam estar lá dentro do culto, servindo. E a resposta do rapaz foi mais ou menos assim: não, porque a gente quer servir, a gente não quer aparecer. O crente fervoroso, ele não está nem aí para status, irmão. Ele está aí porque Deus acha dele. Ele não está nem aí se, vão me olhar, levantando as mãos, a minha voz é feia. E daí, meu irmão? O crente fervoroso não está nem aí para essas coisas, ele está pensando no que Deus vai pensar dele. O frio traz desânimo consigo, o morno não influencia em nada, enquanto o fervoroso faz toda a diferença. Dá mais um clique para mim, queridos. Vamos ler todos juntos? O frio traz desânimo consigo, o morno não influencia em nada, enquanto o fervoroso faz toda a diferença. É por isso que eu vou ministrar agora a 9ª característica da qualidade de um cristão. Diga comigo: motivado. Gente, a gente precisa ser motivado, meu irmão. Vê se tem alguém motivado do teu lado aí. Tem gente que, meu irmão, fica desmotivado para tudo. Você precisa ser motivado. A gente acompanha alguns empresários, eu acho interessante a visão do empresário motivado e a visão do empresário desmotivado. Que o motivado está assim, está aquele frio, ele fala assim: não, hoje eu vou vender 80 lanches. Está aquele frio, ninguém vai sair de casa, mas ele está crendo que 80 pessoas vão sair da casa dele e vão vir comprar o lanche dele. O desmotivado não comprou nem salsicha. Não, está frio demais. Não, Deus me livre, está muito frio, ninguém vai sair de casa. Você tem que ser motivado, meu irmão. Tem que estar animado para as coisas. 2 Coríntios 11:25 diz assim, Paulo falando: 3 vezes foi golpeado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Olha a história desse irmão. Parece a história do pastor Júlio multiplicada por 10. 3 vezes fui golpeado com vara, 3 vezes fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Paulo está falando assim: vocês não têm ideia o que é a minha vida. Mas ainda assim ele está motivado. Não, gente, vamos evangelizar, vamos ganhar pessoas para Jesus. O murmurador, ele sempre vai achar pouso na vida de um rebelde. O murmurador, aquele que reclama de tudo, sempre vai achar alguém para compartilhar as mazelas. Você sabe quando duas pessoas estão conversando assim, e um sempre quer falar para o outro que a vida dele é pior? Mais ou menos assim, ó: irmão, você não sabe a luta que eu estou passando lá em casa. Irmão, o que foi? Bati meu carro. Ele falou: rapaz, você bateu? Rapaz, o meu fundiu, capotou 3 vezes. Tudo ele quer contar uma história pior. Irmão, você precisa ser motivado, falar assim: não, está ruim, mas vai ficar bom. Esses dias alguém perguntou assim: pastor, por que você, quando a gente pergunta para o senhor assim, como o senhor está, você fala assim, vai ficar bom? É porque o negócio está ruim. Mas eu não vou gastar meu tempo falando assim: irmão, está ruim, estou sem dinheiro, quebrou o carro. Eu não vou falar isso, eu vou falar para você assim: vai ficar bom. Vai ficar bom. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: vai ficar bom, irmão. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Como diz o meu pastor, o nosso amigo pastor Alexandre, eu sou triunfalista. Eu sei que no final da história tudo vai dar certo. Como diz o pastor Eibe, ministrando lá em Curitiba: gente, fica tranquilo, o avião não vai cair, eu estou aqui dentro.
Eu creio no que Deus está fazendo. Amém ou não amém? 10º, nós precisamos de uma geração de pessoas dispostas. Gente que está disposto para ganhar, gente disposta para conquistar. Provérbios capítulo 19, eu amo esse versículo. Provérbios 19, 24 diz assim: ô preguiçoso, põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Gente que é preguiçoso bota a mão no prato, mas não leva para a boca. Nós precisamos estar com o coração disposto cada vez mais, querido. 11º, nós precisamos ser ousados. Ousados como, pastor? Atos capítulo 16, versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Que hora que era, irmão? Que hora que era, irmão? Onde que eles estavam, querido? Na prisão. Os caras eram ousados demais, irmão. Eles estavam cheios de chibatadas. Eles tinham levado 39 chibatadas cada um. 40 menos 1. Eu nunca entendi porque era 40 menos 1. Fala 39 direto, né? 39 chibatadas. Se as prisões de hoje são fétidas e feias, imagina a prisão lá daquele lugar, irmão. E aí, de repente, meia-noite, esses dois começam a falar assim: e aí, vamos cantar? Vamos fazer um dueto? Mas que pagode? MPB? Não, vamos cantar lá. Rompendo em fé, minha vida se revestiu. Eu não sei que música que foi, irmão, não foi essa. Mas eu fico pensando, o que aqueles caras cantaram? Talvez eles cantaram o que a gente cantou hoje. Será sempre Deus e sempre me amarás. O cara está preso, irmão. Isso é ousadia. Não desampararás. Os presos do lado falam assim: esse cara é maluco. O que estão cantando? Nem desistirás. Ainda se a dor, devia estar doendo tudo aquele negócio. E ainda se a dor me diga que não. Esqueci a letra, mas é isso aí. Sempre serás Deus. Sempre serás Deus. Nós vamos ter um coração motivado, querido, ousado, mas o coração tem que ser, 12º, moderado. Precisamos de equilíbrio. Já viu um crente quando se converte que quer ganhar a família inteira para Jesus? E aí começa a falar que todo mundo tem demônio? Olha para a sogra tem demônio. A gente precisa de moderação. Tito capítulo 2, versículo 8 diz: uses linguagem sadia, contra o qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. 13º, a geração que vai se levantar é a geração de pessoas íntegras. Amém ou não amém? 1 Pedro 1,15 diz assim: mas assim como santo é aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. 14º, eu estou indo para o nosso final aqui. Se bem que nunca acredite no que o pastor fala quando está indo para o final, mas eu estou indo. A geração que vai mudar essa cidade é a geração daqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, cheios da presença do Senhor, cheios da graça do Senhor. O Espírito Santo tem nos ensinado tantas coisas. A minha sincera oração é que o Senhor Jesus gere em nosso espírito um desejo ardente, uma necessidade por todas essas qualidades na nossa vida. Hoje foi só um culto de ensino, mas eu creio que se você colocar esse ensino em prática, muito em breve, a tua vida vai ser transformada para a honra e glória do Senhor. Você pode ficar em pé para nós orarmos? A Natália pode me ajudar aqui, Natália? A Natália está aqui? Tá bom. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: você já é uma pessoa abençoada. Fala para ele. Fala assim: que as qualidades do Senhor estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fala assim: seja íntegro, seja motivado. Diga para ele assim: seja transparente, seja ensinável, seja tratável, seja submisso às suas autoridades. Diga para ele: seja humilde. Olha para o outro lado para não falar só para um. Fala assim: seja manso, seja determinado, seja fervoroso. Você conhece o som da minha Senhor? Dó? Dó. Feche teus olhos e comece a adorar o Senhor.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Chama teu pai e a tua mãe para serviço aí. Ricardo e Maria, você dá no leite e você frango. Se ache só a ti e então. Aleluia. Usa-me. A igreja que Deus vai usar é uma igreja curada, uma igreja tratada. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma, enche-me, Senhor, e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, aleluia. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa. Põe a mão no seu coração se você puder, querido. Comece a falar com o Espírito Santo. Nós falamos aqui de 14 características e qualidade de um cristão, e talvez uma delas lhe falte. Talvez o que lhe falte é a transparência, meu irmão. Comece a falar com o Espírito Santo: Jesus, que eu seja transparente. Talvez você precise ser ensinável. Comece a falar com o Espírito Santo: eu preciso aprender mais, eu preciso ter um coração ensinável. Talvez eu precise ter um coração mais submisso. Talvez, Deus, o meu coração precisa ser tratável. Meu irmão, não é possível que você seja perfeito em todas as coisas. Talvez você precise ter um coração humilde, um coração manso. Fale com o Espírito Santo. Talvez você não seja tão determinado como Deus tem te chamado para ser. Talvez você não seja tão fervoroso como Deus quer que você seja. Talvez você não seja tão motivado como Deus te chamou para ser, tão disposto. Mas fale isso para o Espírito Santo. Talvez o que lhe falta é ousadia para pregar a palavra para os teus irmãos, ousadia para viver uma vida de santidade. Fala isso com o Espírito Santo. Talvez o que te falta, meu irmão, é uma moderação que venha dos céus. Ah, meu irmão, como Deus quer te transformar, te tratar, trazer você para ser uma pessoa moderada, uma pessoa íntegra. Mas talvez o que precisa em você hoje é ser cheio do Espírito Santo. Então fale com Ele: Espírito Santo, enche minha vida, enche o meu coração. Pai, me ajuda, Pai, me ajuda a cada vez mais ser cheio dessas qualidades que só vêm do Senhor. Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs. Aquilo que eu não consegui falar, que eu não consegui expressar, que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, que é digno de louvor. Aleluia.